Olá, Café com Letras começa agora. Sou Vânia Marta Espeirim e estou substituindo meu colega, o Fábio Rauch, que virou papai. Por isso que ele não está aqui conduzindo o programa. Veio a Teodora e a gente agradece essa oportunidade porque logo, logo ela também vai estar aqui ouvindo muitas histórias e talvez contando histórias com o Fábio. A gente quer parabenizar o Fábio e a sua esposa, a Júlia, pela vinda desta menina que vai fazer parte deste mundo de histórias. E falando em histórias, a nossa de hoje tem um nome muito interessante e ela tem uma menina, assim como Teodora, né? Tem uma menina que é a principal personagem. Nossa história é O Avô do Meu Avô Me Contou. Estamos hoje com os autores, o autor desta obra, que é o Délcio Agliardi, e o ilustrador, o Antônio Giacomin. Mas como o Fábio sempre faz, ele sempre lê um trechinho da obra para você sentir, né? Para quem está em casa sentir como que é essa história. E eu separei um trechinho então. Meu avô Pietro me contou que o avô dele veio da Itália em um navio. Navio é uma casa flutuante e grande que navega de uma margem à outra do mar. Dentro dele estavam a bordo sonhos, inseguranças e fantasias de italianos imigrantes rumo a um mundo desconhecido. A minha mãe é formada em geografia. Ela me disse que o espaço é feito de gente que tem uma língua e coleções de coisas para guardar e contar. Ela falou que o tempo de navio é maior do que o tempo de viagem. Que coisa mais linda essa escrita! Délcio, conta pra gente que tempo é esse que tu decide escrever O Avô do Meu Avô Me Contou. Por que essa obra nasce? Toda a história ela precisa estar localizada no espaço e tempo. E essa história se propõe, de alguma forma, ser também um registro de memória. E essas memórias, elas têm muito de oralidade. Elas carregam em si muito daquilo que nos contaram oralmente. E que agora ganha forma pelas letras escritas, pelas letras impressas. Essa é a proposta deste livro, que dialoga com a imagem do Antônio Giacomin e dialoga com a imagem que é do projeto gráfico, imagem do ilustrador, do aquarelista, com a do projetista gráfico, que dialogam para compor um novo livro. E aqui então, o projeto gráfico e a diagramação é do Vinícius Agliardi. Meu filho. Ah, eu vi que aí tinha uma proximidade, toda em família. É um desafio trabalhar com um filho, né? Mas ao mesmo tempo muito saboroso, muito prazeroso. E acho que ele soube capturar muito bem a ideia que nós construímos na narração da palavra e da imagem. Délcio, gente, para quem não sabe, né, mas eu retomo, imagino que você saiba, mas o Délcio, além de escritor, é professor, é doutor na área da educação, né? Délcio é estudioso da área da educação e da linguagem, por isso que ele fala também muito dessa questão da oralidade. Foi nosso patrono da Feira do Livro e já tem algumas obras já na sua bagagem. E aqui tem tua história um pouco, Délcio, isso aqui é um pouco de sua família, eu vejo aqui uma menina que é a protagonista. Interessante, gente, eu espero que você adquira, né, o livro, porque é assim que o autor também sobrevive, mas aqui é uma menina que faz uma relação com
seus antepassados recebem um presente, mas essa menina não tem nome, então ela pode ser qualquer uma. Qualquer menina. Qualquer menina. É essa a intenção? É a nossa história, é a história dos imigrantes italianos que aqui chegaram há 150 anos. A minha família faz parte dessa história, mas a literatura nos permite aquilo que nós chamamos de verossimilhança. São fatos históricos, mas narrados no campo ficcional, portanto, não há um compromisso de dizer esse ou aquele nome, esse ou aquela família. Portanto, a gente constitui aqui um campo literário a partir de um fato histórico. E, naturalmente, que ao colocar uma menina como narradora, eu quero tirar do mundo adulto. As histórias são muito adultocêntricas. Eu quero trazer para o campo da infância. E por isso que é brincante, que carrega em si o baú, os objetos da família, as materialidades que constituem também as nossas memórias afetivas. E essa materialidade está na parte estética, está na pintura, na ilustração. Jacomim, como foi essa relação, essa feitura que você e o Delcio estabeleceram para que essa obra nascesse? E a sensação que eu tive, assim, ao lê-la, e vi que muito desse cenário, né, a casa de meus avós, com as fotografias na parede, antigas, como é que você estabeleceu a construção dessa obra junto com o escritor? Bom, em primeiro lugar, foi um grande desafio, né, porque quando o Delcio me passou o texto, o cara conseguiu resumir uma história de uma imigração, de um sofrimento e, ao mesmo tempo, da cucanha, entre aspas, né? Porque, queira ou não, apesar das dificuldades do nosso italiano, ele sobreviveu e venceu, né? E como é que eu vou ilustrar um trabalho desses, né? Numa lauda, praticamente, o cara contou a história inteira. Digo, cara, que responsabilidade. Mas isso foi que nem assim, aquela receita de bolo de grosso das nossas nonas, né? Como eu passei por isso, né? Eu entendi, ouvi os meus avós falando da imigração, dos bisas que vieram da Itália, acompanhei documentos também quando era criança, apesar deles não relatarem, sabe, as coisas tristes, porque eu acho que sempre esconderam muito da gente isso, né? Acho que vamos dar uma passant aqui, vamos seguir a vida. Mas essa história toda já estava dentro de mim e continua estando dentro de mim, né? Porque, afinal, a gente nasceu no Brasil, mas a Itália tá no nosso peito ainda. Então, isso tudo dos baús, né? Desse cenário da religiosidade, das obras, dos santos pendurados na parede, o escapulário e tal, tudo isso continua, né, dentro da minha criança, né, que permeia todo dia esse cenário artístico. Então, ao mesmo tempo que o início foi realmente um desafio, mas eu fui absorvendo aos poucos, né, tentando entender como é que a gente iria construir isso. E o lado mais bacana, quando você vai ilustrar um livro, é a pessoa não te engessar. Né? Ou seja, o autor, né, do projeto em si, né, te coloca num caminho, às vezes, de, como se diz, saia justa, né? Então, aqui eu tive uma liberdade poética que eu acho que foi, digamos, quase a cereja do bolo, né? Aliada à construção maravilhosa que o Vini, né? O Vinícius deu aqui nessa diagramação, que ficou realmente um supremo, né? Trabalho realmente espetacular. Então, assim, é uma mescla de valores que a gente veio trazendo na nossa infância, com esse excelente trabalho da escrita, né? Que conta uma história, e o lado mais interessante, uma história para crianças. Né? Porque tudo que eu vi até hoje, nós tínhamos história para adulto entender, né? Da imigração, do sofrimento, do trabalho, né? Da superação. Mas isso é uma história para a gente contar para a meninada, né? Para a criançada entender isso, né? Ou seja, de uma forma lúdica, né? Poética e ao mesmo tempo verdadeira, que ela não esconde nada. Então, eu acho que essa é a parte travessia, mais importante, ou seja, você cruzar o oceano, né, e mostrar para os nossos filhos, netos, bisnetos que, cara, foi espetacular, foi sofrido, mas estamos aqui. Por causa deles, nós vencemos. E está aqui o resultado maravilhoso. E esse traço, assim, e esse tipo dado aqui para a criança,
Esse roxo, eu confesso a ti que eu olho assim, eu me remeto um pouco a Pinóquio, assim, que é uma obra, As Aventuras de Pinóquio, assim, eu olho para essa menina. Não deixa de ser, né? Porque se bebe, né? Porque, na verdade, eu acabei, como diz o Leonardo da Vinci, todo artista bebe água do mesmo poço no início, né? Você copia alguém e depois cria seu caminho. Então, como também eu morei na cidade do criador do Pinóquio, há 30, 40 anos atrás, eu visitei e observei, e depois de 30 anos acabei fazendo uma incursão e produzi uma série dos Pinóquios. Então, queira ou não, tem algum traço aí sim, né? Um somiglio brivido, como dizem os italianos, né? Uma semelhança breve, mas realmente está aí, né? De uma menina surpresa e encantada com toda essa história, né? Então, é fabuloso, né? Você misturar um pouco, né? Desses baús que, enfim, presenciei em vários lugares. Os mais recentes foram os baús do Hércules Galó, ali em Galópolis, anos atrás. Então, assim, isso tudo faz parte do meu contexto, desde da criança até hoje. Então, eu sou um colecionador de antiquários, adoro malas, adoro histórias, sou um ratão de livraria, né? Então, tudo que aparece eu vou pescando e vou me municiando, digamos assim, de informações. E a arte é um negócio que é difícil de escrever, porque assim, eu vivo dela, né? Eu acho que mergulhado nela o dia inteiro. Né? E a aquarela, como estávamos falando aí no making off antes, ela cresceu de um jeito gigantesco nos últimos anos que eu sou meio suspeito em falar. Então, assim, além dessa fluidez, né, que a própria técnica te permite, né, da fusão de cores, dessas formas, você criar as formas, né, criar um pouco do mistério, né, da elaboração histórica, poética, antropológica. Então, tudo isso vai com que você crie um caminho quase que serpenteano, né, por dentro das paredes, da velha história, das coisas que os nossos antepassados nos contavam, que fica guardado, algumas coisas com certo medo e receio de falar, mas então acho que essa história realmente veio para complementar assim, tudo aquilo que não tínhamos antes, principalmente para o setor da infância. Muito bem. E o Jacquemin falou, mas de a gente beber um pouquinho, né, de outros pintores, outros ilustradores, mas Bakhtin, que é um teórico muito estudado pelo Delcio também, nos diz, né, o enunciado nunca começa do zero. A gente sempre, alguém já falou, alguém já escreveu, alguém... E aqui eu vejo que nesta caixa, que é um baú também, de certa forma, de lembranças, né, porque a menina dessa história, ela ganha um presente do avô. Um presente que está dentro, é uma caixa, mas dentro dela tem elementos, alguns elementos. Entre esses elementos, uma carta. A carta é um gênero que o imigrante usou muito, Delcio. Por que a escolha da carta, de um catecismo, né? Por que esses elementos para colocar nessa caixa? Porque o campo literário ele vem trabalhando com gêneros diversos. Eu acabo de ler um romance do Sandro Veronese, um romance que ele utiliza gênero cartas, transcrição de mensagem de WhatsApp, transcrição de telefonemas, e-mails, né? Portanto, a grande literatura se abastece de muitos outros gêneros. E, naturalmente, que ao escolher a carta, houve aqui um propósito, que é valorizar essa história das trocas das cartas, talvez como uma das únicas comunicações possíveis, formas de comunicação possíveis da época, né? E porque também, de alguma forma, um percentual grande desses imigrantes eram alfabetizados, podiam escrever cartas. Outros se tornaram analfabetos em solo brasileiro, não tiveram acesso à escola. E a carta representa um pouco essa noção que nós temos de um escritor que escreve para um receptor, alguém que vai fazer uma interpretação daquele texto que está numa carta. E eu acho que de todos os gêneros textuais, a carta é aquela que está muito mais perto da afetividade,
Acho que vocês concordam comigo no sentido de que ela aproxima quem escreve de quem lê, né? Sempre começando com coisas que são muito afetivas, trazendo coisas que precisam ser valorizadas na narrativa. E, claro, a carta também é uma forma de tradução do mundo. Né? Eu acho que ela traduz muita coisa que está presente nas narrativas do mundo, nos acontecimentos do mundo. E ela está presente. De alguma forma, a carta não deixou de ser a força que é. Papa Francisco escreveu uma carta 17 de julho de 2024, uma carta, portanto, recente, antes da morte dele, que ele fala da importância da literatura para a educação. A carta tem 13 páginas, é uma carta mais generosa do ponto de vista da extensão, mas ela traduz esse gênero epistolar que aí está, que não deixa de ter a força, mesmo sabendo que nós vivemos numa era da comunicação digital. O Délcio, a minha geração escrevia cartas, né? Anterior a mim também. Eu tenho cartas em casa. Quando eu sou nascida e vim morar a Caxias do Sul faz 30 anos. Eu tenho cartas guardadas de minhas amigas. O que o Délcio está falando, que emociona, né? Por carregar tantas lembranças. E é muito real. E aqui também emociona a menina, né, Délcio? Porque ela recebe nesta caixa uma carta, né? Do avô do meu avô. E quem é o avô do avô da menina, Délcio? Explica para quem está em casa. O Délcio quer confundir a gente um pouquinho, né? É um sujeito indeterminado, né? Um personagem indeterminado. Dentro dessa ideia de que aqui é a nossa história que está sendo... ela é a minha história e a história de qualquer um dos descendentes imigrantes, daquelas pessoas que aqui buscaram uma vida. Eles não vieram a passeio, né? Os deslocamentos humanos sempre são causados por fenômenos talvez já bastante conhecidos de todos nós. E seja a imigração, pessoas que são refugiadas ou repatriadas, elas acabam produzindo um deslocamento em suas próprias memórias. E esse livro, ele de alguma forma sinaliza esses deslocamentos. Por isso que aqui tem muito espaço para o baú, para a mala de viagem, para a materialidade que a gente queira colocar como esse sinônimo de alguém que está em deslocamento. E aqui não é qualquer deslocamento, é alguém que sai de um país, de um continente para outro, em busca de um novo momento de vida e que não deixa para trás, porque nós não deixamos nada para trás. Aliás, a infância é um terreno que a gente vai pisando ao longo da nossa existência até os nossos últimos dias de vida. E a infância, de alguma forma, está aqui retratada como eu gostaria de vê-la retratada, né? Uma infância que tem voz, uma infância que veio para dizer, né? Uma infância que veio para brincar, para construir um espaço-tempo que é da imaginação, da fantasia, da criatividade. E muito dessas partes está nessa ideia de que os imigrantes construíram seus brinquedos, está no texto aqui do livro, né? Sua primeira fonte d'água, né? E prepararam a primeira polenta, né? Desbravaram. Que é um prato absolutamente amado de todos nós na nossa região e, sobretudo, na nossa cidade de Caxias do Sul. E das crianças. Minha Martina adora polenta. A Sofia gosta de polenta? Ama polenta. Feita de qualquer jeito. Polenta mole, polenta dura, brustolada. Pura. A gente está na terra da polenta. Bem, eu quero lembrar, né, que este ano também a gente completa o 60º, 150 anos da imigração italiana, então esse livro também casa com esse momento. E, claro, aqui está catalogado como literatura infantil, voltado para criança, mas eu imagino, Délcio, que aqui muito adulto vai gostar dessa obra. Não há literatura essencialmente para a criança. Né? Toda a literatura é a literatura para os seres humanos. Nós humanos é que classificamos as coisas, mas é uma obra para todo e qualquer leitor de todas as idades, sem dúvida. Bem, e agora o Jacomim nos trouxe um pouquinho da semente dessas ilustrações. Sim. Jacomim, e o pessoal adora ver como você faz.
Olha. Então, aqui nós temos algumas ilustrações que fizeram parte, né, fazem parte do livro, né? E aqui, na verdade, foi colocar um pouco de cenário, né, da imaginação, da vinda, da travessia e, ao mesmo tempo, o lado pensativo dessa menina, né, do baú, das cartas, toda essa história. Então, e como disse, da aquarela, ela acaba permeando e fluindo junto com a história num todo, né? Então, você faz uma construção que é uma costura do início ao fim. Então, esse é o lado fantástico, enfim, eu sou meio suspeito em falar, mas eu adoro, né? Ela refletindo ali, Jacomim. E a gente também deixa um pouco, digamos assim, o telespectador complementando, né, essa obra, digamos, né? Quase que uma vinheta, e aí você busca as demais informações realmente para completar o livro, né? Completar a aquarela em si. Então, é uma viagem, né? Porque se a gente voltar um pouquinho à nossa história dos italianos, os nossos antepassados vieram, eu acho, com uma ferramenta muito importante, que foi o domínio da carpintaria, a parte de pedras e a parte do ferro, né? A ferramentaria. Então, acho que são três coisas que nós temos, né, tivemos aí, que foram grandes artistas, né, e artífices que acabaram construindo suas casas, né, e construindo o seu mobiliário e todo o seu entorno. Então, como aqui tinha madeira em abundância, obviamente que a nossa arquitetura também virou um pouco diferente do norte da Europa, né, mas enfim, acho que dominaram muito bem e conseguiram casar, enfim, nessa sobrevivência com a experiência e tudo mais. E aqui, na verdade, é quase que a finaleira, digamos assim, do livro, né? Deixando de lado um pouco, esse é o meu olhar, né? O Décio pode me criticar aí, mas digamos assim, a menina agora, bom, vou deixar de estudar, deixa eu brincar porque eu sou criança, então mais ou menos assim, né? Criando um lado meio lúdico aí, com a imaginação, deixa me levar, deixa voar. Então acho que esse é o lado bacana também da gente trabalhar com essa infância, né? Com essa meninada, porque eu percebo nos workshops, nas aquarelas, como adulto, que eu diria que a gente trabalha quase como uma fratura, sabe? Você vai engessando o teu membro e aí o cara endurece. E a criança tem esse lado fantástico que nada é problema para eles. Tudo funciona. Vai desenhar, se está desproporcional, não interessa. O importante é que está lúdico, está pedagógico, eles entendem. E experimentam. Eles experimentam. Porque isso aqui é um grande laboratório, né? Então, acho que a gente aprende muito com essa meninada, né? E a gente devia mudar um pouco realmente o nosso prospecto, esse mundo digital que a gente vive, que a gente acaba criando uma janela muito justa. Acho que aqui fica o convite, então, para quem, né, queira também, porque o Jacomim faz muitas oficinas pelo mundo de aquarela, então ele está sendo chamado por muitos para promover essas oficinas. Fica o convite para as crianças, para as famílias lerem essa obra, né? Adquirirem, comprarem. O Délcio já vai dizer que tem nas livrarias da cidade, é isso, né, Délcio? Sim, ela está disponível na livraria da UX, em Caxias do Sul, e na Dom Quixote de Bento Gonçalves. Então fica aí o convite, né, para comprar, experimentar a história, compartilhar e também, por que não, ali adiante, pintar um pouquinho e deixar as telas de lado. Então, nosso Café com Letras está chegando ao final. Eu agradeço muito ao Délcio Agliardi e ao Antônio Jacomim por vir aqui compartilhar conosco o avô do meu avô me contou. Eu agradeço a você também pela presença. Novamente, desejo sucesso, a maior felicidade para o Fábio Rauch e sua família, a Júlia, com a vinda da Teodora. A você, agradeço a companhia e siga conosco na programação toda da TV Câmara Caxias. Até o próximo Café com Letras.